Bom, meu nome é Pedro Paulo Nogueira, já resido em Pinheiral há bastante tempo, apesar de ter tido minha infância no Rio, acompanhando minha mãe, mas praticamente cresci, né, da minha juventude para cá em Pinheiral. Isso já vai aí bem seus 30 e poucos anos. E aqui sou bem conhecido como Babalorixá, né? Sou Babalorixá Pedro Paulo do Omolu, que todo mundo conhece mais assim. Ele tem uma ligação muito forte com a religiosidade e, consequentemente, tenho paixão pelo jongo, que é a minha descendência, os meus avós, né, que vieram trazendo o jongo para Pinheiral. Como é que você conheceu o jongo? Como é que você entrou no jongo? Eu conheci o jongo justamente por vir, quando nós viemos para Pinheiral, eu criança vim para Pinheiral retornando do Rio e vim ficar na casa justamente do meu tio, que é o José Cabiúna. E ele cantava, tinha dias que a lua estava cheia no quintal da casa dele, estava sempre fazendo alguma coisa referente a jongo. A gente, naquela época, eu não poderia participar das grandes rodas de jongo, por ser criança, por ainda estar ainda num período de 12, 13, 14 anos. Mas você começa a adotar aquilo na tua vida, então você passa a amar, respeitar os pontos, sabendo como começa, onde termina. E assim foi meu conhecimento no jongo. Quando eu dancei a primeira vez numa roda de jongo, eu já estava com meus 18, 19 anos, que foi a primeira vez que eu entrei numa roda de jongo. Por que criança não podia dançar jongo? Havia os jongos antigamente, tinha umas, chamava-se grumenta, tinha os pontos de demanda. Então, muitas das vezes, o jongueiro, ele ia para a roda de jongo e fazia os pontos, que os pontos de jongo, a maioria dos pontos de jongo são feitos na hora. E, com isso, ficava difícil para a criança não tem muita noção do que estava acontecendo. Então, eles normalmente deixavam as crianças de lado, só cantando, brincando ali em volta dos tambores. Mas era uma coisa mais respeitada, porque levava-se muito a sério em termos de demanda, em termos de grumenta e outras tantas cantos que são os pontos que são louvados. E as crianças realmente não tinham uma noção muito certa sobre isso. Isso quer dizer o quê? Algum tipo de feitiço? Ou a questão de saber se portar? Por saber se portar também, mas eram as chamadas mirongas, né? Os antigos tinham a sua forma de se cantar, de fazer, de demandar com o outro. Então, um inimigo, uma pessoa que não soubesse muito o que estava cantando, o outro jongueiro já entrava desafiando, vamos colocar assim como um desafio. E com isso crescia-se uma situação. E os pontos de jongo têm uma ligação muito forte com os terreiros, né? A maioria dos jongueiros sempre foram pessoas ligadas à religião Umbanda. E com isso, eles tinham lá sua forma de cantar o jongo. E fazia-se algumas, digamos, mironga, e as pessoas se perdiam, tinham pessoas que ficavam a noite inteira sem saber o que estava acontecendo. Então, procurava-se poupar as crianças. Como é que é essa relação que você falou do jongo com a Umbanda? Quer dizer, como é que é isso? Quais são os espaços que cada um ocupa? Como é que é? Eu coloquei Umbanda porque, na realidade, a gente sabe que a cultura negra veio da África, né? Então, se a gente for prolongar o assunto, a gente vai entrar em Candomblé, que foi a religião que veio trazida pelos negros nos navios negreiros. E com isso, o jongo é uma modificação de uma das danças que eram feitas nos terreiros das fazendas, que eram para cultuar os orixás, que na realidade os negros vieram para o Brasil falando a língua, o dialeto deles, não vieram falando português. Então, com o passar dos anos, foram nascendo os filhos, aquela coisa toda, foi fazendo uma alteração à língua portuguesa. Então, o jongo foi muito voltado para a religião, porque foi modificando as danças dos terreiros que eram feitas em louvor aos orixás, que se cantavam em louvor aos orixás. Então, foi passando e foi modificando, passou a ser uma parte de distração, né, de divertimento. E com isso eles cantavam, faziam brincadeiras com os senhores de engenho sem que eles percebessem com os pontos que estavam sendo cantados, assim como
a capoeira também, que foi uma forma de defesa, tudo vem, de uma certa forma, vem originada do candomblé e da umbanda. E essa divisão seria mais uma divisão de espaço, quer dizer, no sagrado, candomblé e umbanda? O profano, seria mais uma divisão. Realmente mais o candomblé é um culto religioso que veio com os negros da África. A umbanda é uma religião nascida no Brasil. Quer dizer, a umbanda quando nasceu já tinha acabado o período de escravidão. A umbanda é de 1908, né, quando formalizou a umbanda. Quer dizer, aí daí adiante, o que tinha anterior a isso era os cultos aos orixás, que vem a ser o candomblé. Então, o jongo, a gente não sei se há algum registro sobre o período de começo do jongo, que eu não acredito que não tenha, mas eu acredito que tenha sido muito antes, quer dizer, esse período de escravidão, período de terreiros de fazenda, terreiros de se secar café, e os jongos começaram justamente nessas fazendas, nessas grandes fazendas de café e canavial. Eu tenho um amigo meu que é historiador, ele é especialista em escravidão. Ele fez uma estimativa, ele acha que o jongo surge aí por volta de 1850... Com certeza. 1850, 1860. Porque foi antes da abolição da escravidão, já existia o jongo, né? Porque o negro nesse período, o negro já falava o português, né? Já tinha uma comunicação bem maior com a língua portuguesa. E o jongo é todo feito, apesar de ainda se colocam palavras no jongo, como engoma, né? Puíta, outras palavras que são usadas no jongo, que são de dialeto congo, banto, e que mantém-se até hoje, né? Mas, com certeza, eu acredito que o período seja exatamente isso, antes da abolição da escravidão, com certeza. Mudando um pouco de assunto, aqui você acha que existe uma situação de discriminação racial aqui em Pinheiral? Ou religiosa também? Olha, eu dizer comigo, eu não posso levantar essa situação. Mas a gente sente perfeitamente que existe, tanto a discriminação racial quanto a discriminação religiosa, principalmente no que se fala respeito a terreiros, né? Vamos colocar assim, terreiros. As pessoas têm uma visão assim, eu acredito muito que seja por falta de conhecimento um pouco maior sobre a situação, a questão religiosa da Umbanda, a questão religiosa do candomblé. Eu já tive por várias situações aqui na cidade, tentando mostrar, passar, inclusive tinha uma época aí tentando passar para as pessoas justamente que a Umbanda e o candomblé não é aquilo que elas imaginam que seja, porque elas vão ouvindo uma situação ruim, negativa, e continuam levando aquilo para frente porque ouviu uma situação negativa, mas não vivenciou a religião, não viu o aspecto cultural da religião, não viu a parte religiosa que tem dentro da Umbanda e do candomblé. Isso atrapalha de alguma forma o jongo, o candomblé e a Umbanda? Aqui não. Fica difícil, né? Tudo fica difícil. Quando o jongo, eu tenho uma ligação, mas eu não estou tão dentro do jongo. Mas eu acredito que encontra dificuldades e muitas dificuldades, porque não existe um cuidado de manter a cultura. E Pinheiral, eu não vou dizer nem dos terreiros de Umbanda, né? Porque Pinheiral havia muitos terreiros de Umbanda. A primeira casa de candomblé em Pinheiral foi a minha. Então, Pinheiral já está aí, muitas coisas de Umbanda antecipadas. E o jongo, ele encontra dificuldade, né? Porque não vai dar tanto valor à cultura que a cidade tem. Eu acho que tem necessidade de rever esses valores referente à cultura. Não olhar o jongo como uma dança de negro e a Umbanda como uma religião de macumba, como eles usam a expressão macumba. Então acho que deveria prestar um pouco mais, olhar e sentir mais até que ponto esses pontos culturais da cidade elevam a cidade, como tem elevado como o jongo, aí a gente vê nitidamente aí como o jongo está fazendo o nome de Pinheiral e muito além. O que você acha dessas políticas reparativas que o governo federal está implementando agora, seja na parte, vamos dizer assim, mais educativa com relação à cota, ou até com essa apoiando a criação de pontos de culturas? Você acha isso importante? É fundamental? Qual é a tua opinião sobre isso? É fundamental. Já participei de alguns fóruns sobre isso. É fundamental. Por quê?
nós temos que redescobrir o Brasil, redescobrir a cultura negra. O Brasil foi feito por negros, o Brasil cresceu feita por negros. Não tem como a gente descartar isso. Então a gente sabe de toda a perda de documentações, a gente tem noção disso. E é necessário esse resgate, é fundamental para que os nossos filhos, os nossos netos venham a saber a origem do país. Não adianta você viver num país, como nós estamos vivendo uma vida hoje em dia, você vive no Brasil falando o inglês. Se você não falar inglês, você não existe. Então, nós temos que viver num país e saber a origem desse país, o porquê que chegamos onde chegamos hoje, com todas as nossas palavras, que a gente fala muitas vezes moringa, peneira, né? E não sabe quem está falando dialeto. Né? Isso eu acho que é importante as pessoas, o governo, dar uma atenção a esse ponto. Eu acho que isso aí é de uma grande importância, com certeza. Na sua carreira de axé, você já sentiu alguma consequência positiva desse tipo de política, não? Na prática? Na prática, a respeito da política em si, dessa parte política em si, não. Tá? Eu notei diferença a partir do momento que você passa a fazer um trabalho de conscientização das pessoas que aquilo não é o negativo que elas veem. Então, aí foi o que eu falei, a partir do momento que eu passei a fazer, de uma certa forma, um trabalho na rádio, né? E eu tenho, graças a Deus, grandes amizades fora da cidade, eu não me limito somente a Pinheiral. Então você passa a ter uma porta aberta, bem ampla. Mas assim, referente a essa parte política, não. Eu fui convidado e sou convidado várias vezes para fazer algumas coisas, mas ainda dentro da minha casa de santo, ainda não vi um efeito sobre isso ainda não. Eu acho que ainda está muito precoce eu falar sobre isso, não? Você acha que deveria ter também algum tipo de política reparativa especificamente para as religiões afro-brasileiras? Não seria necessário? Para as religiões, com certeza. Nós temos em Salvador aí vários terreiros tombados pelo patrimônio histórico, né? E se mantém dentro dessas mesmas casas vários projetos culturais. Então, eu acho que aqui no Rio de Janeiro isso ainda está muito falho. Existem, não estou falando que não existem, a gente sabe que existem N casas aí fazendo todo um trabalho muito bom. Eu acho que o governo devia dar uma atenção maior a isso aí, né? E com certeza não é só alguns pontos, mas sim de uma forma geral. Levar as casas, que também tem que levar em consideração que existem casas e casas, né? Então a gente tem que levar em consideração isso, fazer uma reparação, fazer todo um trabalho de árvore genealógica dessa casa, para que possa dar uma forma dessa casa manter a cultura. Que aí vem toda uma situação. Dentro da minha casa mesmo a gente tem ali, a gente não vai só da religiosidade, mas isso é um momento de descontração, que a gente dança jongo, que a gente faz samba de roda, eu tenho na minha casa meninos de capoeira, então tudo isso aí é a nossa cultura. No caso assim específico do jongo, quer dizer, se você fosse perguntasse para você o que é importante em Pinheiral que se mantenha ou que se preserve, desde coisa material a coisa material, para manter o jongo vivo. O que você acha importante aqui? Para manter o jongo vivo, exemplo, em Pinheiral? Espaços ou o espaço, coisas materiais e imateriais. Primeiro, realmente, eu acho que a necessidade do jongo é ter um ponto que se possa dizer assim, aqui essa casa é uma casa de cultura, essa casa é do jongo de Pinheiral. Para resgatar toda o passado dos antigos jongueiros, para que cada um tenha um espaço para chegar lá e apresentar aquilo que sabe, mostrar aquilo que sabe, para que se faça novos jongueiros, para que a cultura não se perca. E principalmente que se mostre a cada um a necessidade, não impondo a religiosidade como o candomblé, umbanda, para cada um que faça o jongo, mas que mostre até que ponto há um paralelo do jongo com as religiões afro-brasileiras. E eu acho que Pinheiral ainda não alcançou, né, a condição de saber que o jongo de Pinheiral eu acho que, não posso dizer o único, realmente eu não tenho noção, mas eu acho que é um dos principais, uma das principais culturas de Pinheiral
é o jongo, certamente. Mas então você está dizendo que esse reconhecimento não vem, vamos dizer assim, do governo, da prefeitura de Pinheiral vamos dizer assim, das pessoas... As autoridades, digamos assim. Isso. Eu acho muito difícil, né? Eu ainda acho difícil. Eu não posso responder essa pergunta, e realmente eu não tenho tanto conhecimento. Mas pelo que eu sei, né, as amizades que eu tenho no jongo, a Fatinha, que é uma grande amiga que eu tenho de anos, eu tenho uma irmã que eu tenho. Então, a gente, muitas vezes, as poucas vezes que a gente conversa, a gente vê que as dificuldades são grandes. E é mais fácil conseguir coisas de fora, e o mesmo acontece com a minha casa de santo. Às vezes é mais fácil eu conseguir coisas de fora do que propriamente da cidade. Então, acho que tem a atenção, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, mas seria muito importante a atenção dos políticos para essas culturas aqui. Você acha que isso se deve a uma questão de preconceito, racismo, ou de outros elementos entram nisso aí? Não acredito que seja só preconceito ou racismo, não. Acho que é falta de informação. É falta de informação. Acho que o principal motivo para isso tudo é falta de conhecer a coisa, de se conscientizar sobre aquilo. Então as pessoas, muitas das vezes, eu acho Pinheiral uma cidade acostumada a ser chamada de cidade dormitório. Então, por ser assim, as pessoas não têm aquela preocupação de ver, vamos deixar a cidade com histórico. Não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em viver cada dia por sua vez e pronto. Então a história de Pinheiral se perdeu, está se perdendo, e pelo jeito, se não for feito nada, vai acabar se perdendo. E essa cultura do jongo, eu não acredito que se perca mais, justamente porque nasceu pessoas, existem jongueiros antigos? Existem. Meu tio, minha avó, meu avô, outros tantos jongueiros aí antigos, né, o Dona Alcides, mas na realidade, os jongueiros como Fatinha, Gracinha, Memeia, quer dizer, foram o ponto de referência para dar continuidade àquilo tudo que aconteceu lá atrás, porque ninguém registrou nada. Os registros começaram a acontecer a partir do momento que essas três entraram e colocaram. Eu chamo as Três Marias, que foram pontos fundamentais para o jongo de Pinheiral. Tem alguma coisa que você gosta mais de falar, de algum assunto ligado a... Eu não vou dizer assim, não vou falar muita coisa, mas eu acho que realmente o jongo, se tivesse alguma coisa para ser pedido hoje para os políticos, né, da cidade, é que olhasse com mais atenção essa parte da cultura jongueira de Pinheiral, porque é um dos jongos mais belos que existe no estado do Rio de Janeiro. Então, é importantíssimo isso aí, esse valor a gente tem que dar. Se aquilo que a gente faz bem feito, vamos tentar fazer melhor. E seria muito importante que tivesse um ponto, que a gente pudesse saber que ali, naquele ponto ali, é um lugar que você vai, tem toda uma referência sobre aquilo que você faz. E com certeza motivaria as mocinhas hoje, os rapazes aí, a começar, porque é uma coisa sadia, é uma coisa muito boa. Então o jongo, quando você passa mal o jongo, você nunca mais perde. É uma coisa que está no sangue e não tem jeito. Isso aí é muito importante. Se você fosse o secretário de Cultura aqui de Pinheiral e fosse fazer uma política para o jongo, o que você começaria incentivando, preservando ou pegando? Como é que você faria isso? Olha, a gente pensar é muito bom, né? A gente pensa uma determinada coisa, de repente se a gente estivesse lá é meio complicado. Mas eu com certeza acho que o primeiro ponto, a primeira coisa que eu faria é ter um local, uma sede, tá? Uma casa realmente que tivesse somente para aquilo. Então acho que ali seria colocado todas as pessoas ligadas ao jongo, buscar as pessoas todas ligadas ao jongo, para que elas ali tivessem uma forma de manter viva essa tradição. Acho que se eu fosse secretário de Cultura, acho que a primeira coisa que eu faria era isso. Não sei como, mas eu acho que seria fundamental isso daí. A partir daí, a gente ia desdobrando isso daí, mas eu acho que o ponto seria ter um local fundamental. Eu acho que agora o jongo tem como base a casa dessas três pessoas que eu falei, Fatinha, Memé e Gracinha. Quer dizer, tá, mas é casa delas, é moradia delas, né? Eu acho que mais boa vontade que se tenha, fica um pouco limitado.
Então acho que precisaria ter um local. Pinheiral tem terra para tudo quanto é lado, lugar tem muitos. Infelizmente, esse lado aí os políticos ainda não conseguiram observar. No caso, assim, de você pegar as pessoas que teriam história, que tipo de pessoa, de quem você pegaria depoimentos para manter viva a memória? Você quer que eu diga nomes? Isso. Então, Assim. então vamos lá. Tem a Catarina, que é uma bem antiga. Hoje a gente está perdendo uma também, uma jongueira antiga, Dona Dora. Vai deixar muita saudade. Tem o meu primo, o Benedito Cabiúna. Os outros meus primos também, tem o Antônio também, que é bem conhecedor, a Laurinha, a Abigail, pessoal da Adelaide, né? Adelaide também, grande jongueira aí na cidade. Não estou nem citando Dona Constância, Fatinha, Memé, porque essas aí já são baluartes dentro do jungo, né? Mas outras pessoas aí que têm bastante conhecimento de jungo. E se limitam, infelizmente, o pessoal da Joana, né, que são pessoas também filhos de jongueiro antigo, que a mãe dela também era uma grande jongueira. Eu acho que Pinheiral, eu acho que os pontos principais são essas pessoas. Eu posso estar esquecendo alguns, até fazendo, né, é chato a gente estar citando o nome, porque a gente acaba esquecendo alguns. Mas pessoal da Dona Alcides, que eu nem sei, nunca mais vi, não tenho tido convivência mais, seu Geraldinho. Então tem muita gente em Pinheiral, os descendentes dessas pessoas, de alguns falecidos, que tem conhecimento, cada um ponto, alguma coisa que se fazia, né? Então, com isso vai juntando para formar aquilo que a gente tem tentado preservar. Que as crianças vão dançando, vão entrando no jongo, hoje dançam, hoje tem a liberdade das crianças poderem dançar o jongo, que eu acho isso importante, né? Porque a gente vê que vai saindo jongueira, vai tomando gosto pela coisa e vai crescendo, mas sem conhecimento base. Sabe mais ou menos, mas precisaria ter um pouquinho mais de conhecer a fundo aquilo que eles estão dançando.